capítulo 1. Vida de oração e serviço de Neemias. Palavras de Neemiá, ben Alaiá, que quer dizer Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Sussã, o Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei: ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras dessa oração, que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenastes a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste a teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá eu reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, esses precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ai, Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor desse teu humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que o teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei meu pleito. Nessa época, eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Neemias, capítulo 2. Neemias vai a Jerusalém em missão. No mês de Nissan, que é Abibe, isto é, entre março e abril, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com o semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então, nesse momento, tive muito medo e justifiquei ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permita ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará essa tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em libertar-me. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da Transeufratênia, a província do Eufrates Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa e para os muros da cidade,
assim como para levantar a residência que irei ocupar? Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando nesse sentido, e o rei atendeu todos os meus pedidos. Sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates Oeste e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, não esconderam seu profundo desagrado assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Avaliação dos muros de Jerusalém. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia, não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Dessa maneira, saí de noite pela porta do vale e fui até em Atanim, que é a fonte do crocodilo, e até Shar-Ar-Archaspot, que quer dizer portão do lixo, e examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante até o portão da fonte e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Por isso decidi subir o vale ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo onde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que eu iria realizar. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo, vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. No entanto, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gessem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Afirmai-lhes então: ó Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra, e nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalhemos. Todavia, vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias capítulo 3. Os voluntários e mãos à obra. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus irmãos, os sacerdotes, deram início ao seu trabalho e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram e colocaram as folhas no portal no lugar. Em seguida, levantaram o muro até a Torre dos 100, que também dedicaram a Deus, e prosseguiram até a Torre de Ananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte. Ezacur ben Inrim, que quer dizer Zacur, filho de Inrim, seguiu construindo logo adiante. Os filhos de Hassernaá edificaram a Porta do Peixe, colocaram-lhes as vigas e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas reforçadas. Maremote ben Uriá, que quer dizer Meremote, filho de Urias, neto de Acotes, que quer dizer Acós, fez os reparos na parte seguinte da obra. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os próximos reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, seguiu a obra e também fez seus reparos. Os tecoitas reconstruíram a parte seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a participar dos trabalhos e a se submeter à orientação do seu governador. Ioiadá ben Passiá, que quer dizer Joiada, filho de Passeia, e Meshulam ben
Besodeiá, Messulão, filho de Besodeias, reforçaram o antigo portão da cidade, conhecido como Porta Velha. Colocaram-lhe as vigas e as folhas do portal no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, que é o gibeonita, e Jadom, o meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador da província do Eufrates Oeste. Uziel, filho de Araias, um dos ouvires, reconstruiu o próximo pedaço, e Ananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante. E assim fortificaram toda a cidade de Jerusalém até a grande muralha. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, providenciou todos os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os consertos necessários em frente da sua casa, e Atos, filho de Asabinéias, fez os reparos que lhe couberam ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Paate, Moabe, reconstruíram a outra parte e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, providenciou o conserto do trecho seguinte com a cooperação de suas filhas. Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Estes a reconstruíram e colocaram as vigas e puseram as folhas do portal no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Também edificaram 450 metros do muro até o portão do lixo. O portão do lixo foi consertado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele o reconstruiu e assentou os portais, os ferrolhos e as trancas reforçadas, tudo no lugar. A porta da fonte foi consertada por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa. Ele providenciou os reparos do muro do tanque de Selá, que é o Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, providenciou todos os concertos até em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial e a casa dos valentes, a residência dos soldados. Os levitas fizeram os reparos no trecho seguinte. Eles estavam sob a liderança de Reum, filho de Bani. Na parte seguinte, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez todos os concertos necessários em seu distrito. No trecho que vem em seguida, a reconstrução ficou a cargo de seus compatriotas sob a supervisão de Bavai, filho de Anadab, governador da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Gesso, governador de Mispa, realizou os concertos desde em frente à subida para a casa das armas até a esquina do muro. Em seguida, Baruque, filho de Zabal, reparou com grande empenho outro trecho da obra, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Depois dele, fez os concertos Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. As demais reconstruções foram realizadas pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Azube fizeram os concertos em frente da sua casa, e ao lado dele, Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, providenciou a restauração ao lado de sua casa. Em seguida, Binui, filho de Anadad, reparou outra parte, desde a casa de Azarias até o ângulo entrante do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente dessa esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaias, filho de Paros, e os servos do templo que habitavam a colina de Ofel fizeram os concertos necessários até em frente da porta das águas, na direção do leste, e da torre que ali se destacava. Os tecoitas reconstruíram outro trecho, desde a grande torre que sobressai até as muralhas de Ofel. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes se dedicaram também aos trabalhos da reconstrução, cada um em frente à sua casa.
Em seguida, Zadok, filho de Imer, fez os devidos concertos em frente à sua casa. Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental, fez a restauração no trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, reconstruíram o trecho seguinte. Depois dessa parte, Mesulão, filho de Berequias, fez os concertos necessários em um trecho em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um ouvires, realizou todos os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta das revistas e inspeções até o posto da vigia da esquina. Entre a sala de cima da esquina e o portão das ovelhas, os ourives e os mercadores realizaram as restaurações necessárias.